The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 118. Copo d'água. Então é verdade. Virei minha cabeça para ver Miri encostada na entrada. Você realmente herdou o Helm-Earth. A voz da Azura era ao mesmo tempo solene e sentimental. Desculpe. Helm-Earth. Eu disse enquanto ela se aproximava de mim com passos lentos. As manifestações físicas exibidas por você explorando os poderes de Sylvia, meu querido, a íris brilhando roxa e as inconfundíveis runas brilhantes impressas no corpo. Mesmo dentro do clã, é raro. Helm-Earth, ou Helm-Earth Physique, é uma habilidade que apenas a linhagem do clã Indrat pode possuir. Diga-me, criança, você conseguiu vê-los? A Azura pressionou, enquanto seus olhos permaneciam colados às marcas fracas que continuaram a desaparecer dos meus braços. Miri estendeu a mão e, com ternura, passou os dedos pelas runas. Sinto muito, mas eu não entendo. Ver o quê? Eu respondi, tirando-a de seu espanto. Você conseguiu ver todas as 5 cores que compõem o reino físico? A Azura tinha uma expressão que eu não conseguia entender direito enquanto ela esperava minha resposta. Lembrei-me da variedade de cores que flutuavam ao meu redor na minha segunda fase. Acho que sim. O Helm-Earth Physique foi nomeado pelos ancestrais do clã Indrat porque, dessa forma, a sintonização do usuário com o reino físico é incomparável. Embora a habilidade em si não tenha muita força, o poder de ativar o Helm-Earth permite que o usuário obtenha conhecimento e uma visão que aqueles sem este poder nunca poderiam ter. Explicou Miri. O que quer dizer que conhecimento realmente é poder? Eu me lembrava de quando eu tinha usado Helm-Earth contra o Guardião Elderwood. Eu tinha assumido que aquela forma dava apenas um aumento de poder, permitindo-me ter acesso a mais mana, mas pelo que Miri havia acabado de me explicar, parecia que usar Helm-Earth na verdade me permitia utilizar mana com muito mais eficiência. Há uma coisa que não entendo direito. Quando usei a segunda fase, Helm-Earth, da última vez, só consegui ver 4 cores. Por que agora consigo ver as partículas roxas? Miri ponderou por um momento. Você não tem permissão para me falar sobre isso também? Parece que nenhum dos Azuras quer um ser menor aprendendo suas técnicas e segredos. Suspirei decepcionado. Nós Azuras somos seres orgulhosos, de fato. Mesmo entre os membros da mesma raça, nós Azuras permanecemos secretos e gananciosos, particularmente o clã Indrat. Miri riu um pouco e depois me deu um olhar curioso. Não direi que sou diferente de todos eles, mas vivi o suficiente e sou experiente demais para me preocupar com essa frivolidade. Se você se contentar com uma velhinha como eu, ficarei feliz em ensinar-lhe uma coisa ou duas. Sinceramente, não esperava que ela fosse tão longe, ao ponto de se oferecer para me ensinar, mas, sem correr riscos, imediatamente balancei minha cabeça em consentimento antes que ela pudesse mudar de ideia. Bom. Agora, lições práticas não serão possíveis no seu estado atual, mas acho que uma abordagem mais teórica pode ser boa de qualquer maneira. Miri respondeu, batendo no queixo com um dedo. Miri me explicou os fundamentos da mana em si e como isso afetava o mundo, ou o que ela chamou de o reino físico. Muito do que ela me ensinou foi algo que eu já sabia até certo ponto. No entanto, a maneira como ela juntou suas palavras e explicou tudo de uma maneira tão facilmente digerível, era óbvio que ela era muito mais experiente do que qualquer um dos professores da Academia Shirus. Ela continuou esclarecendo como não era natural para seres inferiores ou mesmo Azuras manipular mana crua. Magos com certa afinidade com um elemento tinham muito mais facilidade em absorver a mana atmosférica que coincidia com seu elemento particular. No entanto, no final, ainda tinha que ser absorvido e refinado para ser utilizado. Para alguém com o Helm-Earth,
um mago de afinidade de fogo parece estar absorvendo apenas as partículas de mana vermelha, mas depois de concluir o processo de refinamento, a mana apareceria branca quando usada pela primeira vez. Era por isso que o fortalecimento do corpo poderia ser usado independentemente da afinidade de um mago. Então, no final, a mana que é absorvida e refinada fica branca. Como é possível que eles utilizem elementos diferentes? Perguntei. Boa pergunta. Miri pareceu mais satisfeita com a minha interrupção do que irritada. É impossível controlar o tipo específico de elemento que um mago absorve, por isso é inevitável que ele absorva naturalmente as partículas de mana que seu corpo está mais inclinado. Vamos dizer que a afinidade de um mago é com a água. Durante o processo de refinar a mana bruta, a quantidade de elemento de água que o corpo absorve será desproporcional em comparação aos outros elementos. Assim, mesmo que o resultado final seja uma mana branca purificada, durante o estágio em que aquele mago refinou a mana elementar de água que seu corpo absorveu, a mana crua em seu corpo se tornou mais predisposta, e sua mente mais perspicaz para esse elemento em particular. Deve ter ficado óbvio que eu parecia um pouco confuso, porque ela explicou mais detalhadamente. Lembra quando você conjurou seu primeiro feitiço remoto, seja uma bola de fogo ou uma esfera de vento? Você teve que se concentrar muito mais para que o feitiço se manifestasse na forma correta, certo? Mesmo azuras infantis são ensinados a entoar verbalmente feitiços para ajudá-los a se concentrar e visualizar o que eles querem. No entanto, após tanto tempo absorvendo e refinando um elemento específico, torna-se muito mais fácil visualizar e o feitiço vem mais naturalmente. Voltando ao cenário de afinidade com a água, esse mago, sem dúvida, precisaria se concentrar na forma, proporção, densidade e até mesmo na velocidade de lançamento, se ele executasse uma bola de fogo. No entanto, esse mesmo mago não terá problemas para levantar uma corrente de água, separando-a em orbes múltiplos e lançando-os para bombardear um inimigo com apenas um movimento do pulso. Por quê? Devido à influência que a absorção do elemento água teve sobre o mago durante o processo de refinamento. Respondi. Correto. Sendo exposto a um elemento em particular por tanto tempo, o mago sem dúvida obteria perícia durante a meditação. Miri continuou sobre esse assunto, enfatizando fortemente novamente que Asuras e seres inferiores não podiam manipular a mana natural. Depois que as horas passaram despercebidas sobre o assunto da mana, Miri finalmente trouxe à tona o que eu mais queria saber, Aether. Em vez de começar do começo, Miri perguntou. Você pode me dizer o que sabe sobre o Aether? Comecei a explicar o pouco que sabia sobre o Aether e os momentos em que vivi os fenômenos que o Aether produzia, os casos em que eu fui capaz de congelar o tempo usando a primeira fase da vontade de Sylvia e como eu havia treinado usando o Aether Orb. Aether é fundamentalmente diferente de mana, isso está claro para qualquer um. Enquanto ambas as entidades compõem o mundo em que vivemos, o Aether trabalha muito diferente do que a mana. Até o ponto em que ninguém tem uma resposta sólida. Alguns especulam que o Aether é o alicerce sobre o qual o mundo é feito, enquanto mana é o que o enche de vida e sustento. Em termos mais simples, Aether seria o copo, enquanto mana é a água que o enche. Miri levantou um copo de vidro meio cheio para eu ver. É mais fácil manipular a água dentro sem mana, mas muito mais difícil mudar a forma do copo sem quebrá-lo. Uma analogia bem grosseira, eu sei. A Azura sorriu quando começou a sacudir lentamente o copo, mexendo a água dentro. Balançando a cabeça, respondi. Não, isso ajudou muito. Bom. Apesar das muitas especulações e teorias, mesmo Clã Indrat, aclamado por ser o mais hábil em usar o Aether, não tem uma teoria sólida que pode justificar o que eles são capazes de fazer. O que eles tinham e que ninguém mais fazia era a capacidade de detectar fisicamente o Aether através do uso do Realm Art Physique. Segurando o copo perto do rosto, Miri mergulhou um dedo na água. Aqueles no reino físico não podem sentir o Aether.
Todos sabem que existem leis que mantêm nosso mundo unido, assim como este copo que segura a água. No entanto, é impossível para eles compreenderem os limites que existem para manter a ordem no mundo. Então as partículas roxas que vi quando usei o Real em arte. Eu disse, parando no final. Sim, meu querido. Aquele era o Aether. Miri sorriu. Com o uso do Real em arte, você pode ver o copo de vidro por dentro, os limites deste mundo. Agora, posso continuar explicando a história de como o Aether passou a ser estudado lentamente, mas duvido que isso seja útil para você. Você apenas tem que saber que possui uma habilidade pela qual até os Azuras matariam. No entanto, suspeito que haverá certos limites, porque seu corpo não é da raça dos dragões. Mas o verdadeiro poder do Real em arte reside na capacidade de obter conhecimento enquanto estiver na forma. Percebi que, enquanto uso o Real em arte, fico muito mais forte. No começo, eu pensei que era algum tipo de aumento de poder que essa forma me dava, mas é mais uma grande melhoria no controle. Confirmei com Miri, que assentiu em resposta. Sim, especialmente para você, que tem estranha composição de ser quadra-elementar, há uma grande diferença na manipulação de mana usando o Real em arte. Mas vamos deixar de lado o aspecto da mana por enquanto. Não quero parecer tendenciosa, mas o controle sobre a mana é muito mais linear que o Aether. Para a mana, quanto maior o seu núcleo, mais água você pode manipular. Continuou ela, ainda usando a analogia do copo de água. Seu conhecimento e aptidão mental é o que determina de quantas maneiras você pode manipular a água dentro. No entanto, através da manipulação do Aether, podemos controlar o próprio copo. Você entende? Como você manipularia o próprio mundo? Eu pressionei. Tornou-se um hábito dizer manipular, mas, na realidade, é mais importante pensar nisso como influenciar o Aether. E você já experimentou isso algumas vezes, meu querido. Vinson mencionou que você poderia parar o tempo por um breve momento. Miri pousou a xícara e se afastou de onde eu estava. Sim. Essa foi realmente a primeira habilidade que pude usar com a vontade de Sylvia. Exclamei. O controle sobre o tempo, a Evun, a autoridade sobre o espaço, Spatium, e a influência sobre todos os componentes vivos, Vivum. Miri recitou. Estes são os 3 componentes que compõem o Aether. Este era o conhecimento que talvez eu nunca mais pudesse encontrar, então absorvi avidamente cada palavra que Azura estava dizendo. Por mais poderoso, perspicaz e sortudo que um praticante seja, ele só será capaz de dominar um caminho. Antepassados do Klendrat passaram toda a vida tentando obter conhecimento de um dos 3 caminhos, apenas para perceber que eles não têm a capacidade de dominá-lo. No entanto, com o tempo, descobrimos uma maneira de alguns Azuras saberem onde estão suas aptidões. Confessou a Azura. Como? Chegamos ao clímax da história e eu estava ganancioso por mais. As runas que atropelam o corpo usando Real em arte. Miri fechou os olhos e ficou em silêncio. De repente, uma força palpável empurrou meus ombros, forçando-me a usar meus braços para me manter sentado na cama. O ar ficou denso e pesado. A pressão que Miri estava emitindo não era violenta nem feroz como a de Cordry, no entanto, em termos de nível, foi muito mais impressionante. Eu não tinha confiança de que seria capaz de reunir a vontade de lutar contra ela, isso estava claro. Era como se eu quase pudesse vê-la se transformar em forma de dragão. Runas douradas começaram a esculpir seu braço nu, mas pareciam muito diferentes das minhas. Enquanto a minha parecia complexa e detalhada, nelas runas corriam como galhos de uma árvore élfica ou correntes de água interligadas sendo tecidas juntas. Miri finalmente abriu os olhos e me encarou com um olhar frio. Essas runas são diferentes para cada usuário do Real em arte, mas as marcações, quando estudadas, mostram que eu sou do caminho Vivum.
E é também por isso que eu pude curar você. Eu me vi incapaz de encontrar uma resposta, enquanto olhava com admiração. A própria presença dela parecia diferente da minha quando eu havia ativado Realm Art. As runas que corriam pelo braço dela eram muito mais vivas e brilhantes em comparação ao brilho opaco que eu tinha quando usei esse poder, e seus olhos pareciam quase pulsar, como se tivessem uma mente própria. Agora, meu querido, ative seu Realm Art. A Azura cutucou gentilmente, apesar de sua presença intimidadora.